Boa noite. Tudo bem? Não, eu tô bem. Estamos aí na luta, né, meu filho? Aqui entrei em contato com a moça com você, ela ainda não me respondeu, é lá de Governador Valadares, sabe? Não sei se eu tô com o contato certo dela, mas assim, eu tenho o Instagram dela, sabe? Depois eu posso até te passar no Zap. Quem sabe ela consegue nos atender por lá, né? Mas pelo Zap eu não consegui. É aquela que eu te falei do desenho, você lembra? Aula passada? Lembro que tava falando a semana Ela, passada. isso, ela chama Maria Portes. Aí eu não sei se ela tá aqui, se ela tá lá. Ela é uma conhecida antiga, sabe? Era um ex-namorado que eu tive, conheci por intermédio dele. Então não é tão uma relação próxima mais, sabe? Ai, ai. Ah, é só bater um papo ali, né? É, tipo assim, e aí, querida, como é que você tá? Você lembra de mim? A gente consegue esses contatos. Você continua praticando o desenho? Ah, todo dia. Só no final de semana que dá um pouco de preguiça, mas dia de semana eu pratico. Pois é, meu filho, não fala final de semana não. O final de semana passa igual voando. Eu até falei pra vocês que eu ia terminar de corrigir os textos, mas tá faltando sete na minha mesa. Eu andei mandando um, mas estão contando sete. Eu acho que tá faltando um ainda da Cláudia, que ela mandou pelo Zap. Mas eu preciso desembolar esse processo pra gente ter crescimento na escrita, né? Só que a semana passa e a gente nem vê, né, velho? Aí chega o final de semana, é que você vai dar uma limpada na casa, ajeitar uns trem, quando vê, acabou. Ah, Ai, aqui meu Deus. sexta-feira que arruma umas coisas pra ficar final de semana ali. Pois é, sexta-feira não tem tempo de pegar nas coisas aqui. Aí chega o final de semana, fica causa, aquela preguiça, junto com aquela confusão de casa, mas é isso, né? Essa é a vida adulta. Laurinha tá aí, deixa eu ver quem mais. A Bela, será que a Bela tá me ouvindo? Eu não sei se ela tava aqui a hora que eu entrei, mas não sei se ela está com corpo presente mesmo. Vamos ver, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já até mandei lá no grupo para dar um salve na galera, porque eu tô achando hoje o quórum meio baixo, né? Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco somente. Geralmente nas sextas tem dado 16, 17 alunos. Então estamos aí com quórum baixo, né, Gui? Tô achando esse... Mas depende do horário também, né? Tem gente que chega Depende. atrasado só no trabalho. Exatamente. Pode ser isso mesmo, né? Vamos fazer uma horinha aqui. Enquanto isso, eu vou até. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Falando no Gui Desenhista, essa menina ela é muito talentosa, sabe? Assim, ela, tal como você, inclusive, né? E aí ela tem uns desenhos, inclusive foi tão bonito. Eu lembro dela, ela me marcou muito. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para você ver o Insta dela. Quem sabe você pode seguir, né? Deixa eu compartilhar aqui. O que marcou muito nela é que ela fez um trabalho de conclusão de curso. Se eu não estou enganada, é um curso de desenho mesmo que tem na UFMG, não sei se é design gráfico, eu sou meio leiga nesse assunto. Mas foi muito bonito o trabalho que ela trouxe, que foi. Tá dando pra você ver a telinha? Tá vendo? Ela é essa moça Tá bonita dando. aqui. Olha que lindo o trabalho dela, tá vendo? Olha, ela. Enfim, ela tem um trabalho, assim, eu sou uma leiga, mas eu fico muito de cara como que ela consegue, né, dar visibilidade, ela posta muita coisa dos alunos dela, isso aqui eu acho que é dela. E aí, como eu estava dizendo, ela perdeu o pai muito prematuramente. E o trabalho de conclusão dela foi um pouco o desenho e o luto, sabe? Eu acho que ela conseguiu passar pela perda do pai a partir do desenho. Então, ela É, tem gente representa que usa como válvula de escape também. exatamente, exatamente. Esse é o pai dela, olha. Esse aqui é o pai. Hum. Aí ela coloca a técnica que ela utilizou, tá vendo? Olha, pastel seco, giz pastel seco, o que pra mim. É um, é um tipo de material também, pastel, cor pastel. Ah, entendi. É, eu tinha uns lápis que era cor pastel também. Não, eu não sei se também tem tinta. Não, acho que tinta deve ter, mas eu tinha uns lápis também, mas Uns eu não usei lápis. tanto não, porque eu não sabia usar. Aí tem toda uma Eu técnica, tinha eles né? guardados, eu tenho umas coisas guardadas. Aqui, tá vendo? Olha, essa é a figura Tem, do pai. tem. Legal demais.
Aí assim, ela vai trabalhando um pouco, porque como ela era muito nova, as lembranças que ela tem do pai são vagas e são de fotografias, né? Aí eu fiquei viajando nisso, assim, como que essa pintura diz um pouco sobre isso, porque eu vejo algumas formas inacabadas, né? Algumas marcas, assim, eu não sei se eu estou viajando, mas enfim, a arte é para isso mesmo, né? Para a gente, para o espectador viajar. Aí olha como é que chama a dissertação dela: Imagens da Morte, o artista diante do luto, né? Hum. É, É porque enfim, a arte é a arte, tipo, a representação do que a pessoa faz ou vê. A gente só vê a exatamente, representação dela, porque tudo que a gente desenha, escreve, é o nosso, é o resultado da nossa vivência no mundo. Tipo, tanto que a gente viveu, aquele foi o resultado. Aí as pessoas verdade, conseguem ver o Gui. resultado daquilo. Exatamente. Tanto é que o artista ele é uma figura que está localizada no tempo. Quando a gente analisa um artista, um escritor literário que seja, a gente sempre vai verificar, né, que tempo que esse homem estava, o que estava rolando no mundo, o que fez esse artista se portar daquele jeito, né? Depois você anota o Insta dela, olha, quer ver? Tá aqui em cima. Maria Portes, com dois S, tá vendo? E Então tira aí, uma quem print. sabe, né, dá um printzinho aí. Para quem chegou agora, meu Brasil, estamos eu e Gui falando novamente de desenho para poder introduzir a nossa aula. Essa é uma grande artista que eu conheço. Eu acho que talvez eu tenha o zap dela errado, eu não conseguia entrar em contato, mas quem sabe aqui por enviar mensagem eu consigo, né? Aí tô trocando ideia com o Gui sobre essa coisa do desenho, tanto que né, que é bonito, é impactante, né? Amandinha Lima, chegou ela, perigosa. Como é que você tá, irmã? Tudo certinho? Hi, teacher, boa noite. Eu adoro. Você tá boa? Tô boa, e você? Graças a Deus. Aqui, andei corrigindo uns textinhos lá, inclusive o seu, já enviei, tá? Pra você. E é uma coisa interessante que aparece no seu textinho. Depois eu vou até comentar aqui em sala sobre isso, né? Sobre as coisinhas da causa e da consequência, né? Está um pouquinho mais estabelecida. Mas aí qualquer coisa você me chama no zap também, qualquer dúvida que você tiver, tá bem? Tá Eu bom, falei obrigada. de nada, amor. Eu falei pro pessoal aqui que eu ainda tenho 7 textos para devolver. Tomara que o povo não esteja chateado comigo. Eu tô até me sentindo culpada, pensando que esse quórum baixo, só de 8 alunos, seja por causa disso. O pessoal deve estar com antipatia lá. A pessoa não corrige. Mas é porque realmente a vida do professor brasileiro é uma vida sofrida, viu? Eu tava contabilizando. Eu tava contabilizando. Eu acho que eu tô trabalhando tipo umas 45 horas por semana, sabe? Entre aluno particular e os outros dois empregos que eu vou pulando, né? Um é freela e o outro é carteira assinada. E assim a gente lá vai, né, Brasil? Então, às vezes quando chega final de semana, que eu falei com o Gui, eu vou fazer meus corre, né? Tipo, dar uma limpada na casa, que tá um caos novamente. Roupa, essas coisas. Aí quando eu chego para descansar morta, assim, não dá muito tempo de dedicar. Mas eu queria ver se eu zerava essa mesa de correção para o meu coração acalmar, né? Alguém aqui presente na sala agora enviou texto cuja correção ainda não foi entregue? Se Eu enviei manifeste. 3. Você Mandinha? corrigiu um. Ai, falta 2. Será que o outro você viu a correção que eu fiz do trabalho análogo à escravidão? Que você usou a Revolução dos Bichos? Ou Vi. ainda não? Ah, tá. Então beleza, então tá faltando 2 mesmo. E aí eu acho que tem mais uma galera, tem a Cláudia. Ô, gente, depois vocês falam com os colegas, viu? Que eu demoro, mas que eu entrego e que eu sou uma pessoa boa. Vocês podem fazer isso pra mim? Porque eu tô com medo dessa. Eu tô achando o quórum baixo hoje, sabe? Vocês estão achando isso Oi, também? Beth. Ei, meu amor, Tudo bom? você tá boa? Eu Tô tava te jóia. chamando aqui porque tem um outro Bela aberto aqui, é você? Sim, é porque eu fui tomar um banho, porque eu tava vendendo Maravilhosa. bolo na rua, eu tava moída. Você Aí tá entre a, certo. a monitoria e a aula, eu fui tomar um banho. Aí ele Você ficou tá... aberto. Não, maravilhosa, sem problema, meu Deus. Eu tava aqui Deixa eu chamando, mas comentar eu uma coisa. imaginei que ia Mandei ser tá uma, boa. Tô joia. Mandei separado, tipo assim, a introdução do Uhum. D1 e D2. Aí, não tem problema, não, né? Sem problema, meu amor. Tô até me justificando aqui pro pessoal que eu ainda tenho umas correções para entregar
Eu vou fazer isso, tá? Eu vou, assim, por mais que eu esteja atrasada, eu sei disso, mas é por causa da correria, final de semana. Boa noite, amor. Luana. Ai, Simone, começou a entrar o povo, meu coração até acalmou. Boa noite, meus amores. Acho que agora a gente já pode começar. Temos 9 minutinhos que eu fiquei esperando, que o quórum hoje estava baixo, demorou para aumentar, mas agora temos 9 figuras aqui, 10 comigo. Vamos começar primeiro com os meus pedidos de desculpa, como sempre, né? Porque eu tô atrasada nas correções. Tem 7 textos sem correção, fora o da Cláudia, que tá comigo no Zap. E eu vou passar pro Imagine para ela. Enfim, prometo essa entrega, tá, meus amores? O negócio é que eu tô trabalhando demais. E aí o tempo fica muito corrido, tá? Mas isso não é desculpa para nada. Vamos continuar a trabalhar e eu vou entregar isso para vocês, tá bem? E aí, o que eu pensei para hoje? Se a gente já comentou sobre desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, introdução, tá faltando o quê? Proposta de intervenção, a conclusão, né? Mas antes de entrar na proposta de intervenção, eu ainda quero falar um pouquinho sobre esses aspectos que a gente já viu. Primeiro por quê? Porque eu tô vendo que às vezes ainda tá rolando algumas dúvidas. Já comentei com a Amandinha vai ver na correção que eu enviei para ela, e vocês também vão ver. É difícil mesmo, é um processo. Eu sinto que ainda rola uma certa dificuldade de explicitar bem essa relação entre D1 e D2. No caso, a gente está trabalhando a relação de causa e consequência, né? Então, eu vou tomar a liberdade de citar o texto de Amandinha, que é um texto muito bacana, que está num processo bem interessante, ela tem experimentado e tentado muito, tem sempre enviado os textos, né? E aí, Amandinha escreveu para mim um texto lá do trabalho análogo, que é esse que a gente está comentando, né? E aí ela trouxe A Revolução dos Bichos, que é um livro do George, eu não sei falar o sobrenome, Orwell. George Orwell. Esse próprio cara aí, que é um livro muito interessante mesmo, porque ele trabalha muito criticamente essa relação de poder que se estabelece na sociedade e que se caracteriza pela dominação de um grupo em relação ao outro. O livro traz isso de forma bem crítica. E aí Mandinha começou o parágrafo com esse livro, uma forma muito acertada e tudo mais, mas aí eu chamei a atenção de Mandinha e eu disse, olha, às vezes, para começar, para a gente afinar essa competência 3 da argumentação, a gente precisa marcar bem para o corretor essa relação que a gente quer propor. Então você vai ver na correção depois, Mandinha, que eu pedi para marcar melhor essa relação de causa. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente estabelece? Não sei se foi Bela que comentou comigo também que estava com dificuldade de estabelecer essa relação causa e consequência. Né? Uma possibilidade é a gente estabelecer aquela lógica que eu falei para vocês do tópico frasal, da fundamentação e do fechamento. É o tal do sanduíche, né? Quando o próprio sanduíche ele é formado de 3 partes, o meu parágrafo também vai ser, né? Então, Mandinha, o que eu sugeriria talvez? No lugar até de começar com o livro A Revolução dos Bichos, eu até depois sugeri que colocasse o livro lá na introdução, talvez fosse ser mais interessante começar com o livro, a gente começa com aquela frasezinha que vai indicar para o corretor o que eu quero com aquele parágrafo. Então, por exemplo, imagina se Mandinha tivesse, eu vou até compartilhar a tela para escrever aqui, viu? Olha só, deixa eu compartilhar aqui, o Zap aberto aqui, deixa eu fechar que eu estava chamando o grupo lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou abrir um documento de Word e já vou acrescentar a pergunta master que todo mundo tem sobre redação, que é tipo assim, como estabelecer, né? Como estabelecer claramente a relação entre D1 e D2, né? Entre D1 e D2. No caso, a gente está estudando primeiro a relação de causa e consequência, não é isso? Aí tomei liberdade de pegar o texto da Mandinha, como um exemplo, que é um texto bacana que ela trouxe para a gente, e aí eu estava dizendo o seguinte, amores, um jeito interessante de estabelecer para o corretor o que eu quero é começar o parágrafo com frases bem diretas sobre o que eu pretendo defender.
Então, Mandinha, eu sugeriria talvez, por exemplo, no lugar de começar logo de cara com o livro, porque às vezes fica difícil quando a gente começa com o livro, não é que é proibido não, é possível sim, mas eu sugeriria esse treino aqui primeiro antes da gente ousar mais, no lugar de já jogar o livro, talvez uma frase em que você consiga comprovar, ali mostrar para o seu corretor o que você quer. Aí eu lembro que você comentou sobre a revolução dos bichos e você falou sobre a questão da escravidão, a escravidão contemporânea, que existe principalmente no campo, né? É um lugar realmente, as lavouras, a gente sabe disso, é um lugar em que impera bastante esse tipo de trabalho. Então, minha sugestão, amor, é assim, no lugar de eu trazer o livro primeiro, eu começo assim, olha, cabe pontuar a princípio, ou então, a princípio, né? É só um jeitinho de começar, né? Cabe pontuar a princípio que um dos grandes causadores da manutenção da escravidão na atualidade, na atualidade, né? Um dos grandes causadores tem relação com o tipo de trabalho que é desenvolvido nas lavouras, né? E nos campos brasileiros, né? Os quais encontram-se no interior do país, né? Então, Amandinha, o que eu pensei? Você colocou para mim, eu entendi essa relação de causa. Você quis dizer assim que essa causa tem a ver com esse perfil econômico do Brasil, né? Que hoje em dia está centrado no campo, né? E aí isso está provocando esse trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje, né? E amor, a Thalita perguntou se pode fazer de qualquer tema. A causa e consequência, ela é fácil de aplicar só quando o problema está muito nítido, né? Assim, você tem escolha de fazer de qualquer tema que tenha na plataforma. Mas a minha sugestão por hora, como a gente está estudando só causa e consequência, é talvez pegar aqueles temas que tem a situação, problema nítida, que a gente já viu isso, né? Trabalho análogo à escravidão, racismo, formas de exclusão na sociedade, problema do lixo, tudo que tiver uma treta bem clara lá na frase temática, eu sugeriria que vocês escolhessem esses primeiro para vocês justamente conseguirem aplicar a causa e a consequência, tá bem? Mas o que eu estou dizendo aqui para a Mandinha tem a ver com que questão? Com essa questão de colocar essa frase temática explícita ali, primeiro, essa frase temática não, perdão, essa frase ali clara, esse tópico frasal, para já adiantar para o meu corretor o ponto que eu quero, né? Faz sentido isso para vocês, meus amores? Queiram se manifestar, per favore. Mandinha, o que você acha dessa sugestão, meu amor? Achei ótima. Eu estava assistindo umas aulas de redação no YouTube e na terceira redação que eu te mandei eu usei esse esquema. Meu coração pulsa fortíssimo. Que aí, veja bem, Mandinha colocou ótimo. Não estou invalidando o processo da Mandinha. Eu só estou mostrando esse esquema que a gente está falando agora, desse tópico frasal, é um esquema que ajuda o corretor. E eu posso falar a verdade? Eu acho que ajuda o aluno também. Porque aí, nesse caso, você trouxe foi um dado, não foi, Mandinha? Me lembra aí, por favor, o dado que foi sobre os trabalhos no campo, não foi? Ou estou viajando? Foi um dado. Eu não lembro, eu fiz muita redação. Exatamente qual, né? O dado que foi. Mas, enfim, só para a galera entender o que eu estou querendo dizer, aí depois que a Mandinha fez essa frase direta, do ponto de vista dela, jogou na minha cara que o parágrafo dela vai falar de causa, aí ela vem com o repertório sociocultural e as demais comprovações. Então, a gente pode até colocar assim, olha, para comprovar tal situação, né? Para comprovar tal afirmação, né? Pode-se
aí vou até colocar, pode-se mencionar, vou inventar o dado aqui, né? O dado sei lá, divulgado, né? O dado divulgado pela revista Isto É, né? O qual em 2019, né? O qual demonstrou que 47% dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores que foram encontrados em situação de exploração, né? Trabalham, 47% dos trabalhadores que foram encontrados em situação de exploração desempenham atividades no campo. Aqui, esse foi mais ou menos o dado que a Mandinha trouxe, foi uma coisa nesse sentido. Então, veja bem, no lugar da Mandinha já começar jogando o início do parágrafo ali, tacando na minha cara ou o livro ou o dado, ela fez aqui a gente produziu uma frase em que eu antecipo para o meu corretor o que eu quero naquele parágrafo, né? Então, nos textos que eu corrigi, eu estou percebendo isso, que está faltando essa frase inicial para começar o parágrafo de uma forma mais acertada. Tá certo, amores? Para quem for entrando, já temos 12 pessoas aqui, a gente tinha só um pouquinho antes. Eu estou em processo de correção. Eu sei que eu estou atrasada, espero que eu continue sendo querida no coração de vocês, embora esse atraso aí, que eu sei que não é legal, não é o ideal, mas é porque eu estou realmente numa correria danada, eu pretendo colocar isso em dia sim, tá bem? Inclusive, quem ainda não teve texto... A Bela falou que tá tranquilo. Te amo, Bela, obrigada, me perdoem. Quem ainda não teve texto corrigido e está aqui presente, pode ter certeza que será corrigido. E quem ainda não enviou, crie coragem para enviar para mim, para a gente poder praticar a escrita. Tá certo? Então, vamos, né, para a gente entrar no último tópico que falta, porque olha só, a gente já falou de D1, de D2, fizemos a introdução, agora está faltando a gente fazer só a proposta de intervenção, não é daquele texto do trabalho análogo à escravidão. Certo? Mas, para a gente só não perder o fio da meada, eu vou ler, então, como é que está o nosso textinho que eu produzi, para ter um exemplo até agora, quer ver? Olha, vocês lembram que eu produzi um texto, né? Eu até troquei uma coisa que o menino botou defeito, eu troquei. Teve um aluno que me tirou nota, tá? E eu concordei com ele, eu achei que tinha um elemento de argumentação que não estava tão bom. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos ler aqui como é que está o nosso texto até agora, beleza? Para a gente ir se inspirando também no processo de escrita. Temos o primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo aqui de azulzinho, o D1, e o laranja aqui, o D2. Eu apliquei a causa e a consequência, e o tema é aquele do trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje. Tá certo, amores? Então vamos ver aqui, olha. A diarista Madalena Gordiano, no ano de 2021, foi encontrada em situação análoga à escravidão na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. A mulher foi fortemente explorada por uma família que a acolheu quando ela tinha 8 anos de idade, utilizando sua força de trabalho em troca de moradia e comida. Problemas como estes são frequentes na realidade contemporânea, sendo importante verificar o passado colonial do Brasil como um dos fomentadores dessa questão. Fomentador é causador, né? Então, o passado colonial do Brasil como um dos fomentadores dessa questão, bem como é importante destacar também as consequências nocivas que podem ser trazidas para as pessoas que são vítimas desse óbice social. Óbice é uma palavra chique para falar problema, tá? Vou até anotar aqui pra gente, ó. Eu sou bem perigosa, eu sou chique, eu utilizo algumas palavras para não ficar repetindo tanto, né? Óbice significa problema, tá bem, amor? Amores. E fomentador é a mesma coisa que eu dizer causador. Uma coisa que fomenta é uma coisa que causa, causadores. Aí, olha a introdução da professora. Vamos analisar a introdução dela. Vou pegar até uma cor diferente aqui, pegar um vermelhinho. Para fazer
a minha puxada de assunto, que é o jeito, é uma conversa, a gente começa puxando um assunto de algum lugar. Para fazer a puxada de assunto, o que eu trouxe? Para fazer a localização do tema, eu trouxe a notícia da Madalena Gordiano, não é isso? Daqui até aqui, eu falei do caso da Madalena Gordiano. Podia ser o livro Revolução dos Bichos que a Mandinha trouxe, podia ser um filme, podia ser uma coisa histórica, uma frase declarativa. Lá naquele slide que eu trouxe na aula passada, eu tenho as várias possibilidades, né? Eu posso usar filme, livro, história, eu posso declarar uma... O que é uma frase declarativa? É quando eu afirmo alguma coisa sobre o trabalho escravo, por exemplo, né? Beleza, aqui eu localizei o tema. E a minha tese? Cadê minha tese? Olha a minha tese aqui, ó. Importante verificar passado colonial do Brasil como um dos fomentadores dessa questão, ou seja, causa. O que está causando o trabalho escravo? E aqui, no finalzinho, eu coloco. Bem como é importante destacar também o quê? As consequências nocivas que podem ser trazidas para as pessoas que são vítimas desse problema, né? Então, meus amores, aqui consequência. Olhando para essa tese, para essa parte aqui de baixo, vocês conseguem localizar como que eu vou trabalhar o meu texto? Isso é nítido para vocês? Dá para perceber que a tese é o lugar em que eu vou adiantar para o meu corretor a forma como eu vou trabalhar meu texto? Alguém não consegue verificar isso? Pode falar, amores. Certinho? Perfeito? Não dá para ver com certeza que eu estou adotando causa e consequência? Né? E é isso que eu vou entregar para o meu corretor. Se na linha 5 eu falei que o passado colonial é causa, e na linha 7 eu falei que tem consequência nociva para a pessoa, é isso que eu vou entregar aqui, ó. No D1 eu vou trabalhar a causa, no D2 eu vou trabalhar a consequência, né? Para ficar mais fácil ainda para o meu corretor, eu começo com o que eu chamei de tópico frasal. Eu vou começar meu D1 com aquela frase curta, grossa e direta para o meu corretor. Olha aqui. Cabe mencionar a princípio que a perpetuação do trabalho cativo, escravo, né, na contemporaneidade, tem relação com o passado colonial brasileiro, o qual foi marcado pela exploração da mão de obra indígena e posteriormente africana. Pá! Joguei na cara do meu corretor. Corretor, o trabalho de hoje, escravo, tem a ver com o nosso passado. A Mandinha jogou na minha cara assim, ô corretor, deixa eu te falar aqui, ó, o trabalho escravo, causador, o que causa essa manutenção do trabalho escravo hoje, é o tipo de trabalho que é desenvolvido lá no campo e nas lavouras de produtos agrícolas, né? Ficou mais fácil, Deusa? Glória a Jesus! É isso que eu queria, né? Comentem também, façam como Bela, comentem aí. Agora, quem está ainda com dificuldade, me diga. Não guarda dúvida no coração, não, que isso faz mal para a pressão arterial, tá? Aumenta a pressão, aumenta a ansiedade. Para com isso. Se você tá com dúvida, tem que me falar, né? E aí, Bela, tá vendo? Eu taco na cara do meu corretor. O corretor, a causa é essa aqui, meu filho. E eu vou mostrar para você que eu tenho razão. Você quer ver? Aí agora eu venho com a sedimentação. Aí eu posso usar uma estrutura como essa aqui, olha. Para comprovar tal afirmação, convém destacar especificamente a escravidão de pessoas negras, que perdurou por 3 séculos na nação, de 1550 a 1888, e caracterizou-se pelo emprego de castigos físicos, pela compra e venda de cativos a escravos, né? E pela exploração desumana da força de trabalho dessas pessoas.
Acabei de jogar meu repertório sociocultural na cara do corretor. Olha o meu repertório histórico aí. Eu caracterizei a escravidão, né? Aí, joguei o repertório sociocultural. Só jogar o repertório sociocultural tá bom? Não. Eu tenho que explicar mais. Eu tenho que mostrar. E daí? A Jana fala, né? A Jana fala, tem uma pergunta que você tem que responder que é, e daí? Que relação, por que você está falando de escravidão negra para mim aqui, minha filha? Aí eu vou dizer, olha, nessa perspectiva, a naturalização desses abusos trabalhistas permanece presente na sociedade, ainda no contexto atual, principalmente no que diz respeito à subjugação de pessoas mais pobres. Dessa forma, a perpetuação da escravidão por tantos anos parece ter legitimado no imaginário brasileiro a ideia de que é comum o domínio e a exploração de determinados grupos. Assim, urge que essa mentalidade seja superada para uma busca por justiça. Então, agora veio a comprovação, certo? Sigo esperando o meu 1000. Glória a Jesus, Mandinha. Ele vai chegar igual a Bela falou, porque você está aí garrada no treinamento, igual outras pessoas também que estão esperando a minha correção e vão receber, eu prometo. Esse é o grande lance, treinar, se arriscar, né? Então, o 1000 ele chega mesmo. Quando acontece isso, eu tenho tópico frasal, a frase direta, joguei na cara do corretor meu ponto de vista, a minha causa, eu trouxe o meu repertório histórico e depois eu tenho que comentar. Eu tenho que comentar. Aí vocês viram que o meu comentário, como é que foi o meu comentário? Eu falei, aí, gente, o que acontece? O Brasil é um país que ficou 3 séculos explorando, subjugando, maltratando pessoas no trabalho. Então parece que essa ideia foi internalizada na cabeça do povo. E aí isso faz com que ainda hoje as pessoas achem normal subjugar, explorar outras pessoas. Principalmente essas pessoas mais ricas, que estão na pirâmide, né? Elas estão acostumadas com essa relação, a vida inteira foram sempre ricas, sempre privilegiadas, então para elas nada mais natural que existam pessoas para servi-las. Só que isso é errado, isso é injusto, isso é crime, sobretudo, né? Então, tá vendo como que assim, a organização do argumento, ela é muito importante para eu trabalhar a minha ideia, né? Cada parágrafo é um sanduíche gostoso que eu tenho que preparar para o meu corretor. Vou fazer o sandubão aqui agora, olha. De laranja é o meu pão de gergelim. Olha aqui, eu vou circular meu pão de gergelim de laranja. Sabe o que é pão de cima? Cheio de gergelim, delicioso. É o pão de cima. É a frase rasgada e direta do meu ponto de vista. De vermelhinho é a minha carne saborosa, o meu bacon. É a minha comprovação, que muitas vezes vai ser formada de repertório sociocultural, de explicação. Aqui está meu bacon, uns pedacinhos de bacon, que delícia, ó. E de laranja aqui, só com laranja mais clarinha aqui, é o pão de baixo, aqui é fechamento, olha. Assim urge que essa mentalidade seja superada. É aquele fechamentozinho ali só para o trem, só para o sanduíche não varar o meu colo, né? Essas 3 partes serão as partes que vão compor o parágrafo de vocês. Tá certo, meus amores? Né? Vamos ver o de consequência, porque aqui eu falei de causa. Eu falei o que causa o trabalho escravo hoje em dia. Vamos ver a consequência? Olha aqui, ó. Por conseguinte, como consequência, esses abusos trabalhistas trazem consequências danosas aos indivíduos explorados, como o estresse e o desenvolvimento de psicopatologias, doenças psicológicas. A esse respeito, o filósofo Byung-Chul Han,
sul-coreano, nós vamos estudar sobre ele depois, defende a ideia de que os trabalhadores contemporâneos, altamente pressionados por uma alta performance, sofrem um tipo de violência neuronal. Ou seja, em função das cobranças excessivas de uma sociedade tecnológica, essas pessoas acabam se tornando depressivas, ansiosas e esgotadas emocionalmente. Nessa perspectiva, o trabalho análogo à escravidão gera prejuízos irreparáveis, conforme pode ser observado no supramencionado. Supramencionado é que eu citei lá em cima, lá na introdução, ó, o supramencionado exemplo de Madalena Gordiano, que teve sua vida interrompida pela exploração laboral, tendo sido submetida a condições insalubres de existência. A mulher foi resgatada na casa em que vivia, na cidade de Patos de Minas, demonstrando sinais de medo, infelicidade e insegurança. Então, amores, está aqui o sanduba que eu acabei de entregar. Tópico frasal. Esse laranjinha mais escuro aqui, ó. Tópico frasal aqui, eu falei das consequências. Cheio de gergelim, aquele pãozinho de cima do sanduíche. O vermelhinho é o que eu vou usar para comprovar. Bill Churran, eu usei um filósofo, né? Usei um filósofo e ainda usei o exemplo da Madalena. Usei o exemplo da Madalena aqui para poder provar ainda mais que eu tenho razão. E fiz esse fechamento aqui. A mulher foi resgatada na casa em que vivia. Fiz aqui um fechamentozinho. 3 partes desse sandubão, né? Me digam a verdade. Ficou mais nítida a compreensão? Me digam aqui, deixa eu ver os presentes. Simone, Tatazinha, alguém? Fernandinha, a Fernandinha entrou, eu vi que ela tinha entrado, esqueci de mexer com ela. Aí ela já botou o joinha para mim. Então, assim, meus amores, essa é a fórmula do sucesso. Eu não posso mentir para os senhores. Quer o sucesso? Faz um sanduíche para mim. Igual Bob Esponja com o seu siriguejo. Eu amo Bob Esponja, adorava. Né? Além de caçar água-vivas, o Bob Esponja, para quem não se lembra, trabalha com seu siriguejo. Seu siriguejo, inclusive, é um capitalista mão de vaca, né? Seu siriguejo é um explorador da mão de obra também. E o Bob Esponja faz sanduíches junto com o Lula Molusco lá. Esse sanduíche, gente, é a fórmula. Essas 3 partes é como se, assim, não tem erro não, né? Beleza? E, finalmente, meus amores, vamos entrar hoje no que estava faltando para a gente acabar esse texto. Olha o que está faltando aqui, ó. As linhas finais até da 25 até a 30 aqui que eu separei para a gente fazer a chamada proposta de intervenção, meu Brasil. A chamada proposta de intervenção, né? Mandinha foi treinando, começou com alguns probleminhas. Eu cheguei a penalizar algumas competências 5 dela, porque estava faltando elemento, mas agora cravou no 200, porque está sempre lembrando de todos os elementos presentes. Assim como todos vocês aqui presentes nessa sala que vão se lembrar. 5 elementos. É um elemento para cada unhazinha da mão. Se a gente for falar, tem que ser uma unha de gel, inclusive. Porque uma unha pequena igual a minha não vai caber. Tem que ser uma unha de gel bem poderosa, daquelas pontiagudas que está na moda, e eu acho um arraso. Só não coloco, porque eu sou muito estabanada. Enfim. Mas, unhas de gel. 5 unhas de gel, tal e qual temos aqui na nossa mão. A primeira unha de gel, vamos pegar o indicador que aponta, né? É o agente. Vamos anotar aqui? Vamos anotar aqui. O primeiro elemento, meus amores, importantíssimo. Então vamos aqui, olha, vamos entendendo finalmente essa proposta de intervenção. 5 elementos que vão compor a intervenção. 5. Ou seja, 5 unhas poderosas
de gel. Bem perigosa e empoderada. A primeira unha de gel, gente, o primeiro elemento eu vou chamar de agente. E se a gente for no significado dessa palavra, o agente de uma situação, a gente pode lembrar do agente de segurança, a gente pode lembrar de várias coisas, mas o agente, em trocando em miúdos, é quem faz a ação. Vírgula, é o autor da ação, né? Então, o agente está associado a essa figura que vai fazer a bagaça. Quem que eu vou chamar? E aí, a gente sabe que existem vários agentes existentes na nossa sociedade. A família é um agente, a escola é um agente. Mas se eu for para a esfera de poder, o governo federal é um agente, os ministérios são agentes. Então é super interessante a gente saber um pouquinho sobre quais ministérios existem para que a gente possa utilizá-los na nossa intervenção. Vocês concordam? Então, olha só, de agente, meus amores, a gente pode criar um certo roteirinho, uma colinha de agentes, né? Vou chamar aqui, olha, dentro da esfera do poder público, eu posso chamar o poder público como um agente, mas se eu quiser detalhar, se eu quiser mostrar para o meu corretor que eu tenho conhecimento de mundo, eu posso chamar ou o governo federal, ou mais especificamente, eu posso chamar os ministérios. Eu posso chamar os ministérios, né? Eu posso chamar o ministério da educação. Eu posso chamar o ministério da saúde. Eu posso chamar o ministério da família, das mulheres e dos direitos humanos. E para isso, a prof tem aqui no computador dela, e ela vai disponibilizar uma lista de vários ministérios, né? Amor, boa pergunta, Fernandinha. Toda redação pedida do Enem já vem com um título escolhido ou fica a escolha do aluno? Excelente pergunta, amor. Redação do Enem, o título é opcional. O aluno pode ou não pode colocar. Tanto faz, fica da escolha dele. Eu, particularmente, nunca coloco. Sabe por quê? Porque o título vai pegar uma linha minha. Aí, no lugar de eu ter 30, eu vou ter só 29. Vou ser bem sincera. Então, como eles não colocam como obrigação, eu não faço título no Enem, não. Eu já aproveito a linha primeirona para já começar meu texto na introdução. Tá bem? Alguns outros vestibulares tradicionais vão pedir. Mas como a gente está preparando, focando nesse Enem nosso aí, ele não pede como obrigatório. O aluno que quiser pode colocar, não vai ser penalizado por isso, não. Mas cá entre nós, para economizar a linha de texto, amor, bora já começar direto, tá bem? Show de bola? Então, né? O assunto, boa. Não o título, mas a frase temática, talvez, né? Aí é que tá. A frase temática vai estar lá pra gente. O assunto que o aluno vai ter que trabalhar, vou até abrir aqui para você dar uma olhadinha, quer ver? Vou colocar aqui Enem 2019 redação, vai abrir aqui e a gente vai poder ver, quer ver? Olha aqui a folhinha de motivadores, essa aqui, olha, vamos abrir ela aqui para a gente ver, e aí o aluno não vai poder escolher esse assunto, não. Quem vai escolher para a gente, inclusive a gente fica doido para tentar adivinhar, é o próprio Enem, é a prova. E sabe onde é que vai estar esse assunto? Deixa eu pegar aqui a imagem. Só um minutinho. Espera aí. Enem 2019, temos aqui uma folhinha. Olha aqui onde é que vai estar o assunto. Quer ver? O assunto vai estar justamente aqui, ó.
Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo abrir essa imagem. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir uma redação aqui só para você ver, inclusive essa que eu mandei sobre o trabalho análogo à escravidão. Cadê? Cadê no Brasil? Essa é aqui, trabalho escravo, ó. Aqui onde é que vai estar, Fê? Vai estar, minha filha, lá no finalzinho da prova pra gente, sabe? Quer ver? Onde é que tá? Aqui a frase temática, no caso, está aqui em cima. Trabalho escravo no Brasil contemporâneo, tá vendo? Ó? Então, o assunto ele vai estar na prova em negrito, entre aspas, geralmente, lá no final da folha de redação, tá certo? Então, a gente tem que se preparar para todos os cenários, possíveis e impossíveis, né? Perfeito? E aí, amores, só para continuar aqui rapidex, então, sobre os agentes, eu tenho uma folhinha que eu vou mandar para vocês, dos ministérios que ainda existem, porque alguns foram extintos, e tem mais ou menos a explicaçãozinha de cada um deles, tá vendo? Ó? Né? Eu vou mandar para vocês ficarem tendo isso, né? Vamos continuar só com a explicação aqui. 5 elementos. Temos o agente, temos o segundo elemento, a ação, ou seja, o que é a ação? O que deve ser feito? O que deve ser feito? Né? Temos depois o meio modo, esse é um dos elementos mais difíceis, né? O que é o meio modo? É o que devo fazer para tornar a ação possível, ou seja, essa ação sua, o que tem que acontecer para que ela seja real, para que ela seja concreta, né? Temos ainda o quarto, a finalidade, ou seja, para que essa ação tem que ocorrer, né? E temos ainda o detalhamento, que é aquele detalhe a mais sobre algum dos elementos, né? Vou colocar aqui, é uma informação extra. Para ficar mais claro, vamos fazer na prática? Vamos pegar aquele texto nosso ali do trabalho análogo à escravidão? Bora junto? Eu não falei que existe um problema no Brasil que é da mentalidade do brasileiro, que ainda é colonial, escravocrata? Então tem que resolver esse problema na minha intervenção. Para resolver esse problema, meus amores, eu acho que eu vou... Vejam se vocês concordam comigo. Como é que eu resolvo um problema que é de mentalidade das pessoas? Vocês conseguem pensar comigo? O que é capaz de mudar a forma das pessoas pensarem? Campanhas de conscientização? Totalmente. Campanhas de conscientização. Isso é capaz de mudar a mentalidade do povo. Então, vamos comigo, minhas deusas. Portanto, olha aqui a conclusão. Eu sempre vou colocar portanto na conclusão. Sempre. Nunca se esqueçam disso. O parágrafo último do Enem vai começar com portanto. Certo? Então, vamos lá, olha. Portanto, cabe ao agente, vamos colocar um agente? Ministério da Educação, o que vocês acham? Não é um grande ministério responsável por essa conscientização pela educação? Né? Então, olha aqui. Cabe ao Ministério da Educação, aí olha a dica da professora Letícia, vocês vão lembrar de mim também. Sabe o detalhamento, a informação extra? Eu sempre trago informação extra sobre o agente, porque é mais fácil do corretor visualizar, é mais fácil dele te dar a nota rápida ali, ele visualizou e pronto. Então, olha só, cabe ao Ministério da Educação, vírgula, responsável pela elaboração de medidas educacionais. Vocês concordam que isso é um detalhamento do agente? Não é uma informação extra sobre o Ministério da Educação? Né? Então, olha, portanto, cabe ao Ministério da Educação, agente, responsável pela elaboração de medidas educacionais, detalhamento, realizar campanhas de conscientização sobre a necessidade de combater os pensamentos coloniais
e preconceituosos presentes na sociedade atual. Essa é a minha ação. Campanhas de conscientização para acabar com essa mentalidade de que é natural explorar pessoas. Não é natural, né? Beleza. Vamos ver quantas unhas de gel que a irmã tá tendo aqui até agora? Olha aqui. Ministério da Educação, vermelhinho, agente. Responsável por elaboração de medidas educacionais é detalhamento. Realizar campanhas de conscientização para combater pensamento preconceituoso é a ação. Então, até agora eu tenho 3 elementos. Findaram-se esses 3 elementos, eu ponho ponto final para não ficar tão grande. E agora eu vou fazer o modo meio. Acompanhem comigo aqui. O que é o modo meio? É assim, o que eu tenho que fazer para realizar essa ação? Alguém saberia me dizer? O que tem que acontecer para eu fazer campanha de conscientização? Para botar isso em prática, o que tem que rolar? Abrir debates. Boa, boa. Essa ação deve ser realizada por meio da abertura de debates com a população em geral, né? A partir dos quais haverá, a apresentação, né? A apresentação de dados apresentação, de realidades de pessoas exploradas, com a finalidade de comover os indivíduos sobre o quanto é nocivo o trabalho escravo. De quebra que eu tenho o meio modo, ou seja, o que eu tenho que fazer para essa ação de debate, de campanha ser possível, e aqui a finalidade, encerrando o 5º elemento. Vocês perceberam que eu adotei inclusive uma ordem? Essa ordem ajuda demais o corretor e a vocês mesmos, meus amores, para não se esquecerem dos elementos. Tá certo? Show de bola? Eu vou mandar isso pra gente, tanto no grupo quanto no Drive. Rafa com certeza já está presente aí, nosso mestre da história. Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Tá vendo? Meu querido, aqui, já estou encerrando aqui 2 minutinhos. Eu sempre Querida, roubo um bocado. fica à vontade, porque você dá show, tá? Eu tô adorando aprender a escrever redação. Você tá gostando? Tô, Você fez a barba, não fez? Eu tive que fazer, porque eu tive que voltar presencial, né? Ah, teve que fazer. Aí a barba impediu um pouco daquela vedação. E como eu tô morrendo de medo de morrer, eu preferi tirar a barba. Nossa, e é difícil. Minha mãe também voltou. Eu tô bem segura. Minha mãe voltou. Minha mãe já. Minha mãe tá com 56 anos. E ela tá coração apertado. E nesse esquema seu aí também. Dá um medo, Nossa, não dá? Total. E aí eu tô assim, usando 2 máscaras, álcool em gel. Minha mão tá descascando já. Uhum. Tá o caos, Letícia. Então fica à vontade, eu tô aqui. Tá certíssimo. Meus amores, mas é isso mesmo, tá? Fizemos aqui a proposta de intervenção. Foram chegando pessoas aqui ao longo da nossa aulinha. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é que eu vou corrigir os textos que eu tô devendo. Eu sei que eu tô devendo, não tô bonita não, tá? Tem textinho da Cláudia comigo que eu vou postar e vou corrigir. Tudo eu vou trazer, tá bem? Então, quem tá aqui na aula e tá esperando... A Fernandinha rindo. Ô, Fernandinha, eu tô até pedindo perdão pro povo não me matar, porque realmente estou toda apertada, sabe? Mas eu vou dar conta. Tenho 8 textos com o da Cláudia, tem 7 na plataforma e 8 que eu vou postar o da Cláudia. Então, assim, aguardem e verão. E quem ainda não mandou, é o momento de se arriscar, tá? Na aula que vem, nós vamos sair da causa e consequência, viu, amores?
Na aula que vem, nós vamos aprender outra forma de estratégia. Tá certo? Viu? Colete, se perguntar, tipo Pode assim, falar. você quer que, então, coloque esse texto, por exemplo, agora que a gente já fez D1, D2, introdução e fechamento, você quer que faça ele inteiro e manda uma folha só? Demais. Quer naquela da redação? Quero demais, quero Então, demais, tá. minha deusa. Vai ser Aí eu vou maravilhoso. mandar e você desconsidera, então, as outras que estão só picadinho? Pode deixar, meu amor, que aí facilita demais. E vou dizer outra coisa. Agora que completou tudo, facilitou, gente? Vocês acharam, vocês estão compreendendo mais o que eu tô querendo dizer? Agora eu Certo? entendi pela introdução o que era o trem da causa e consequência que você queria que falasse nos dois embaixo, né? É porque Exatamente. acabou com o meu primeiro D1, ficou parecendo introdução. Agora eu entendi. Maravilhosa, meus amores. Então, ó, eu prometo, eu tardo, mas eu não falho. Não é má vontade não, viu, meus bebês? É questão de tempo, mas a irmã, ela vai conseguir, ela vai vencer. Vou deixar o espaço pro Rafa. Beijo pra vocês, galera. Fiquem com Deus. Juízo, eu sei que vocês têm, mas não cabe, né, desejar mais juízo. Pra mim também. Beijo enorme. Sexta que vem nós estamos lá e agora eu já tô lá no Zap escrevendo as considerações, tá bem?